Olá, amados, olá, amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, todas as irmãs. Mais um dia que Deus nos concede, mais um dia para a gente aproveitar e aprender um pouquinho sobre as mensagens, sobre o Evangelho, sobre a Bíblia. Irmãos, eu quero usar o texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13. Eu não vou ler, somente vou recordar a mensagem que é bem conhecida. Mateus capítulo 14, versículo 13, relata sobre as pregações de Jesus. Então fala que Jesus estava em uma certa região, pregando para multidões de pessoas. Nós sabemos que onde Jesus estava, juntava multidões de pessoas e aquelas pessoas ficavam horas e horas ali ouvindo a mensagem de Jesus, não queriam deixar Jesus de jeito nenhum. E a mensagem diz que quando Jesus terminou a sua palestra, terminou a sua mensagem ali, ele subiu num barco e foi para uma outra região. Era costume se deslocar de uma região para outra através de barcos. Porém, aquela multidões de pessoas que estavam ali ouvindo Jesus não queriam deixar Jesus. E continuaram acompanhando Jesus pela margem do rio, para ver aonde Jesus iria. Quando ele chegou na outra região, havia também mais uma parte de pessoas, uma multidão de pessoas aguardando Jesus. E ali juntaram-se aquelas duas multidões e passaram a ouvir uma nova mensagem de Jesus. Jesus ministrou por horas e horas. A mensagem de Jesus muitas vezes eram longas e as pessoas não queriam ir embora, elas queriam ouvir cada vez mais de Jesus. E ali começou a se entardecer, era um local onde um pouco afastado da cidade, era um local quase deserto e começou a entardecer. E nós sabemos que num deserto, num local deserto, é um tanto perigoso. E não somente o perigo, mas também havia a necessidade das pessoas que estavam horas e horas ali ouvindo Jesus. E os discípulos chegaram até Jesus e falaram: Mestre, já é tarde. E há uma multidão de pessoas ali famintas, pessoas que estão há horas aqui ouvindo. Despede elas para que elas possam sair num vilarejo mais próximo e ali se alimentar, ali procurar um alimento, procurar alguma coisa, talvez se der tempo retornar ou arrumar algum local para dormir e descansar. Jesus ele pegou e disse assim: não precisamos despedir as pessoas. Façam o seguinte: dê de comer a elas vocês mesmos. E os discípulos: mas mestre, onde que nós vamos arrumar tanto alimento? Por mais que nós vamos a um vilarejo mais próximo, nós não vamos conseguir trazer alimento para essa multidão de pessoas aqui. E Jesus perguntou: o que vocês têm? E eles responderam: nós temos aqui 3 pães, 2 peixinhos, que um garoto, um rapaz trouxe para ele se alimentar, ouvindo a ministração, teus ensinos. E Jesus falou: tragam a mim. E ali nós conhecemos uma mensagem que é muito pregada sobre a multiplicações do pães e peixe. Ali nessa ocasião foram alimentados mais de 5.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. E além de se alimentar mais de 5.000 pessoas, ainda sobraram vários cestos cheios desses alimentos. Nossa, tá coçando aqui meu nariz. Então, além da multiplicação de mais de 5.000 pessoas se alimentar, ainda sobrou. Bem, é uma mensagem bonita, é uma mensagem que a gente ouviu em várias pregações, e é uma mensagem que a gente gosta de ouvir, porque multiplicação, né? Quem sabe esse milagre possa acontecer em nossas vidas. A multiplicação das nossas necessidades, né? Aquilo que nós precisamos, que possa Jesus suprir e multiplicar esse suprimento. A multiplicação das nossas finanças, a multiplicação dos nossos sonhos, desejos. Olha como que seria bom, né, Deus fazer um milagre em nossa vida e multiplicar aquilo que nós estamos clamando, que estamos pedindo, que estamos orando. É gostoso, né? Fazer uma campanha da multiplicação. Mas eu quero chamar a atenção em algo que muitas vezes nós deixamos passar desapercebido. É sobre a fala de Jesus com os seus discípulos. Quando Jesus falou para ele: nós não precisamos despedir as multidões. Faça aquilo que você está falando você mesmo. Você está falando que eu preciso despedir as multidões.
para lhe dar alimento, para que elas possam buscar alimento, mas não. Ao invés de despedir as multidões, dê alimento vocês mesmos. Bem, amados, eu vou trazer essa passagem muitas vezes desapercebida em algo que é muito importante para nós. Se a gente conseguir entender isso, nós vamos ajudar principalmente nós. É muito cômodo para nós, o ser humano, muitas vezes, ele vê atalhos que para ele parecem mais fáceis, né? Por exemplo, os discípulos falaram, despede a multidão. Para nós também, muitas vezes, nós achamos com essa atitude. Muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes as consequências, a situação que acontece na nossa vida, é muito mais fácil pensar, eu vou despedir essa pessoa, ou vice-versa, eu vou me retirar. Por exemplo, vou dar um exemplo muito comum, não que seja normal, mas que é comum no dia de hoje, é uma crise no casamento. É muito mais fácil a pessoa analisar e pensar, falar, eu vou embora, eu vou me separar. Ou talvez torcer para que a outra pessoa vá embora, despedir a pessoa. Então a pessoa pensa, fala, ou eu despeço a pessoa ou eu me retiro. Então nós somos tendenciosos, nossa natureza tende a fugir do problema, da dificuldade. Às vezes no emprego nós agimos pela emoção, pelo impulso, sem medir consequências. Eu estou aqui cansado já, não aguento mais esse emprego, e pede a conta e larga tudo, abandona tudo sem medir as consequências, que muitas vezes é uma pessoa que está precisando desse emprego para manter a sua família, manter a tua casa, manter as tuas contas em ordem, e ela, por um impulso emocional ali, joga tudo pro alto, sem pensar que, e agora? Estou desempregada, as contas não param, nós precisamos comer, vestir, nós precisamos manter. Muitas vezes tem pessoas que estão ali na sua dependência, e por um momento de impulso, nós queremos muitas vezes se retirar do problema, ou até mesmo que aquela pessoa que está causando o problema se retire de nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque diariamente eu me deparo com situações que muitas vezes as pessoas pedem, ora por mim, ora por fulano de tal, ora por aquilo, olha, me ajuda em oração, com algumas atitudes que é do ser humano. A área da psicologia, ela tenta, quando você passa no psicólogo, ela tenta, através daquilo que você vai relatar, daquilo que você vai contar para o psicólogo ou para a psicóloga, através daquilo que você conta, ela vai tentar analisar o que é que está causando aquele problema na tua vida e tentar te ajudar a você vencer o problema. Ela não vai tentar mudar ali o cenário. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, são simplesmente exemplos. Você tem um problema no emprego e acabou afetando o seu psicológico, você passou pelo psicólogo, e aí você comenta, estou passando essa perseguição lá no emprego, essa injustiça, essas coisas ali está afetando o meu psicólogo, eu já não sei, estou caindo em crise de depressão, eu choro, eu quero sair do emprego, eu não aguento mais. Através desse relato, a psicóloga vai pegar e falar para você, olha, você precisa ser forte, você precisa enfrentar essa situação de uma maneira diferente, ver situações, ver caminhos que você pode, de repente, sair do seu setor, de repente você conversar, se puder mudar ali o seu líder, coisa parecida. Ela não vai mudar o cenário, a empresa vai continuar, as pessoas que estão causando mal vai continuar na empresa, mas é você que tem que começar a reagir para aquilo que está te fazendo mal. Porque a vida das pessoas continua, mas a sua paralisou. Então é por essa razão que a gente encontra muitas vezes pessoas com depressão, pessoas com tentativa de suicídio, pessoas que já não têm mais fé, já não têm mais esperança, estão fracas. Então o psicólogo ele vai tentar, através daquilo que você contar, tentar entender o que está causando isso na sua vida e tentar te ajudar de alguma forma.
No mundo espiritual, no mundo evangélico, não é diferente, amados. O maior inimigo nosso, muitas vezes, não é o diabo, não é Satanás, não é o reino das trevas. O maior inimigo nosso somos nós mesmos, que não temos autocontrole, que muitas vezes não temos paciência, muitas vezes nós não sabemos esperar. Então são algumas coisas que nós precisamos mudar, nós precisamos reconhecer em nós. Quando os discípulos falou para Jesus, só despede a multidão, para os discípulos é muito mais fácil despedir do problema, aquele é um problema para eles. Talvez, numa boa intenção, falando, estou pensando no bem-estar das pessoas, mas você vê que até muitas vezes, no bem-estar, muitas vezes nós queremos o mais fácil, o mais prático, porém a Bíblia, ela nos ensina, que, né, e nunca nos enganou, que no mundo nós teremos aflições. E aí, o que você vai fazer no meio dessas aflições que aparecem, a circunstância no casamento, numa perda de um emprego, numa enfermidade que pode acontecer, uma notícia que você não esperava, num plano frustrado que de repente você sonhou em fazer e nada deu certo, o que você vai fazer? É nesse momento que a gente vai ter que mostrar que nós somos diferentes das pessoas que estão longe do Evangelho, de uma outra crença, que não conhece Jesus como nosso Deus. É aí que você tem que mostrar, porque se você mostrar igual a eles, que diferença faz você estar na igreja? Que diferença faz você conhecer o Evangelho? Não diferença nenhuma, porque as tuas atitudes são as mesmas. Por essa razão que a Bíblia ela nos ensina, em tudo dá graça, tudo tem uma razão, porque tudo Deus está no controle, tudo é permissão de Deus. Você não pertence mais ao mundo, você não é mais do reino das trevas, você é propriedade exclusiva de Deus. E você precisa ver essas situações, essas consequências, essas muitas vezes tempestades que aparecem em nossas vidas, de uma forma que você tem que se controlar, você tem que se acalmar, você tem que confiar. A Bíblia não fala, entrega teus caminhos na mão do Senhor, confia nele e o mais ele fará. A Bíblia não diz, estarei contigo todos os dias da tua vida, porque Jesus falou que estaria contigo todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Então é nesses momentos que a gente precisa mostrar que nós somos diferentes, que nós temos uma paz, não uma paz que o mundo dá, uma paz que faz você acreditar que se você tiver dinheiro, tudo vai ser melhor, que se você tiver bênção, se você tiver emprego, casa, amado, as coisas vão dar bem quando você tem Jesus na tua vida. Quando você enfrenta o problema sabendo que Jesus está contigo. E que nós vivemos de batalha em batalha. Você venceu uma, ótimo, mais um testemunho para a glória e honra de Deus. E aí espera uma próxima batalha, porque nós somos mais que vencedores. Nós somos guerreiros de Jesus. Nós somos mais ovelhinhas perdidas. Ovelha perdida aguarda o pastor e buscá-la. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós se tornamos guerreiros. E guerreiro é para guerrear. E entrar na guerra sabendo que nós já somos mais que vencedores. Que nós podemos todas as coisas em Jesus que nos fortalece. Então essas atitudes que a gente analisar, nós precisamos vencer a nós mesmos. Precisamos ter autocontrole, parar de ser muitas vezes explosivo, agir por impulso, pela emoção. E isso eu digo, não somente em membros, não. Às vezes até a liderança da igreja precisa aprender que não é porque você tem um título de pastor, que você está na frente de um trabalho, de uma igreja, que você que colocou o seu dinheiro para abrir esse salão, que você é dono das pessoas. A igreja pertence a Jesus. Nós não podemos colocar na frente e achar que nós somos os generais e as pessoas são soldados que nos obedecem. Não, se você estiver de acordo com a Bíblia, Jesus ele sempre demonstrou que nunca veio aqui para mandar, impor nada. Ele veio aqui para servir, ele veio ser servo. E muitas vezes nós estamos na frente do trabalho, queremos ser aquele que tem que ser servido, tem que ser o rei, a rainha. Precisamos estar num patamar. Amado, isso não é evangelho, não. E da mesma forma, os membros precisam aprender a se conhecer, porque isso vai influenciar dentro do seu lar,
muitas brigas vão ser evitadas no teu emprego. Você vai ver que muitas vezes você vai ser atacado, perseguido, porque você é a luz do mundo, o sol da terra, que vai incomodar as trevas. Nós vamos encontrar trevas em todo local. E aí a tua atitude, a tua maneira de se comportar, a sua maneira de se autocontrolar, de ter ali a sua temperança, o seu autocontrole, a tua paz, vai trazer uma imagem totalmente diferente. Eu falei, puxa, essa pessoa está sendo humilhada, humilhados serão exaltados, está passando por perseguição, mas ela está mantendo firme como bom soldado, que pode dizer naquele grande dia: combati o bom combate, guardei a minha fé, acreditei que Jesus estava comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. E assim, amado, você vence as enfermidades como depressão, ansiedade, você vence esse pensamento de suicídio, esses pensamentos malignos. Puxa, você é uma cristã, se você é um cristão, como que você pode pensar dessa forma, mano? Desistir de tudo? A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim receberá o seu galardão, a coroa da vitória. Você vai desistir nesse ponto onde nadou e agora que está quase chegando, Jesus está na porta batendo, vindo buscar aqueles que são seus, você pensa em parar, em desistir de tudo? Então, amados, muitas vezes nós conhecemos mensagem e queremos ouvir somente aquilo que nos agrada, mas aquilo que nos agrada não nos ensina muitas vezes. Muitas vezes tocar na ferida, no erro, nas falhas, naquilo que a gente não está conseguindo enxergar diante de um espelho, é que vai nos ajudar. Olhar nossas imperfeições, nos policiar, sabe? Saber nos controlar. Eu preciso mudar, eu preciso libertar perdão. O perdão não é para a pessoa, mas que humilhação, a pessoa me maltratou, a pessoa fez tudo isso comigo, a pessoa faz tantas coisas erradas e eu que tenho que perdoar. Sim, amado, perdão não é para a pessoa não, perdão é para você. É você se libertar desse mal, é você não se deixar ser atingido pelas setas inflamadas, pelos dardos inflamados que o inimigo está usando aquela pessoa para te atingir. É você, sabe calar no momento da guerra, porque a explosão de ficar batendo boca um com o outro e querer dar a última palavra, não vai ganhar a guerra. O silêncio, entregar na mão do Senhor: Senhor, essa guerra não é minha. Quem está usando essa pessoa dentro de casa, no emprego, na rua, não é Deus, é o inimigo querendo me atingir. Eu não vou deixar, eu não vou entrar no jogo dessa pessoa. Eu não vou deixar as atitudes, eu não vou deixar a circunstância me atingir. Porque Deus me transformou. Deus me transformou numa nova criatura. Não vivo mais pela força dos meus braços. Maldito é o homem que confia na força do seu braço, no outro homem, na outra pessoa, em si próprio. Nós precisamos crer em Jesus. Esse sim venceu. Esse sim. Jesus fala: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tudo isso que você está passando, Jesus passou. E Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. E isso Ele disse para mostrar para você que você também pode, através de Jesus, vencer. Ele próprio disse que você é mais que vencedor. Que você é a propriedade dEle. Você representa Ele como sacerdote real aqui. Pensa nisso, tá bom? Pensa nisso, que assim como um psicólogo, ele tenta te ajudar através do reconhecimento daquilo que você conversa, daquilo que você fala. Da mesma forma, conversa com Deus as tuas dificuldades, as tuas atitudes, o teu temperamento. Senhor, eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa que desiste fácil, sou uma pessoa que perde a fé, pessoa que começa a olhar no espelho e reconhecer os teus erros, as tuas falhas. Ouve as pessoas, muitas vezes as brigas, as críticas que as pessoas fazem de você, não é para te ofender, é para mostrar para você. Quando a gente critica uma pessoa, quando a gente briga com aquela pessoa, naquele momento que já não dá mais, agora já virou briga, porque não adianta mais conversar, é porque aquela pessoa gosta de você, ela quer mudança em você. Ela está vendo coisas que você não está reconhecendo. E muitas vezes nós
não queremos aceitar, e a gente passa o quê? Ao invés de reconhecer, de ouvir aquela pessoa, analisar, puxa, por que a pessoa está fazendo isso comigo? Será que eu estou errado? Será que eu estou agindo errado? Será que todas as vezes que eu faço as coisas, há uma discussão, uma briga dentro de casa, na empresa, será que eu não estou errado, não estou agindo errado? Será que eu não estou querendo ser o dono da razão, mas eu estou agindo errado? Será que não dá para parar um pouquinho e pensar que aquela pessoa, será que toda hora aquela pessoa está implicando comigo à toa? Muitas vezes nós somos egoístas, nós não queremos reconhecer, não queremos dar o braço a torcer que estamos errados, e aí destrói casamentos. São pessoas se separando, e quando separa, reconhece, poxa, eu também tive parte dessa culpa. Eu também tive. Não é a pessoa que estava totalmente errada, eu também pisei na bola, eu também errei. Muitas vezes perde um emprego, fala, puxa, eu deveria ter agido de uma forma diferente, né? Por que eu fui querer impor, querer mostrar? Eu era um empregado e eu queria impor, mandar mais do que o patrão. Pensa nisso. Às vezes você está saindo de igreja para igreja porque você não aceita, eu não aceito. E não existe perfeição, mas nós somos aqui todas as pessoas, independente da igreja, independente do título, independente do local onde você trabalha, onde você convive, a tua família. Todos nós somos imperfeitos, o perfeito é somente Jesus. Nós precisamos aprender a conviver com essas diferenças. Precisamos respeitar as pessoas, olhar aquelas pessoas como talvez uma pessoa que precisa aprender mais.